Saudações cinéfilas a todas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. Eu estou presente com o Vanderlei Teixeira do Chovendo Sapos. Tudo bom, Vanderlei? Olá. Bom, hoje vamos gravar um novo episódio do Arquivos Nicole Kidman. Demorou um pouquinho para vir novas atualizações, mas é porque estávamos aguardando o lançamento de dois projetos da Nicole Kidman. O primeiro sendo O Homem do Norte, que está atualmente em exibição nos cinemas. A estreia aconteceu dia 12, quinta-feira a gente vai publicar esse episódio no dia 13. E o próximo episódio a gente deve falar sobre Rugido, uma minissérie já disponível na Apple TV. Bom, mas pela ordem a gente vai seguir aí por The Northman. E seguindo os padrões dos quais já estamos habituados, né, falar rapidamente sobre a história do filme, que trata sobre o príncipe, eu acredito que eu estou pronunciando corretamente, o príncipe Auleth, que Que é admirava Amleth, né? eu acho que é Aleph, Amleth, né? Aleph, esses nomes difíceis. Ele Eu é um acho que todos os príncipe. nomes têm ou proximidade com todos, não sei pegando assim, não sei, acho que talvez seria drástico afirmar, mas todos têm um paralelo com os personagens do Hamlet, né? O nome, É, assim, né? exatamente. A sinopse breve diz que o príncipe Aleph admirava as conquistas do seu pai, o rei Vic, interpretado pelo Ethan Hawke. E após ele presenciar o assassinato do seu próprio pai pelas mãos do tio, ele foge, deixando para trás o Reinaldo e a própria mãe, que é interpretada pela Nicole Kidman. 20 anos depois, ele volta para cumprir a promessa de vingança contra o assassinato do seu pai e assim conseguir salvar a rainha e recuperar o seu reino. Ao lado dele estará Olga, que é interpretada pela Anya Taylor-Joy, e ele sabe que para alcançar seus objetivos fará grandes esforços, escolhas difíceis e limites que não serão respeitados. Essa é a sinopse anunciada de The Northman, O Homem do Norte. Bom, como eu apontei, é um lançamento que está acontecendo no Brasil agora, 12 de maio, e nos Estados Unidos ele estreou no dia 22 de abril. Lançamentos bem próximos aí, é a Universal também que distribui o filme em vários territórios aí pelo mundo. Só que algo que a gente até discutiu, né, Von Leer, que talvez seja um tiro no próprio pé, é a escolha do estúdio em fazer o lançamento em plataformas digitais a partir dessa sexta-feira também, Nossa. 13 de maio. Hum. O que, obviamente, reduzirá muito aí os potenciais comerciais deste filme, que custou 60 milhões de dólares e que nos Estados Unidos até o momento fez a metade aí dessa grana. Bom, Vanderlei, por onde podemos começar em relação a The Northman? Acho que esse ponto que você trouxe de que essa é uma história que tem ecos aí de Shakespeare, especificamente Hamlet, mas que também é muito inspirado aí por histórias vikings. Acho que é um pontapé inicial interessante para a conversa. Ou até mesmo onde esse filme se encontra aí dentro dessa filmografia ainda em progresso do Robert Eggers, né, que em 2015 fez A Bruxa e em 2019 fez O Farol. Eu assim, eu achei um bom filme, assim. A gente já tem uma ideia, assim, por algumas histórias de alguns cineastas, né? Como é que acontece, às vezes, essa transição, né? De um diretor que sai de um regime de um cinema independente, com orçamento mais reduzido, com maior liberdade artística, e vai para algo com orçamento mais inflado, que está dentro de um estúdio. A gente está falando da Focus Factory, mas acho que tem também a relação com a Universal. Uhum. E a gente já viu histórias assim desastrosas desse tipo de transição, né?
Agora, eu acho que no caso do Robert Eggers, assim, eu fiquei surpreso, porque, assim, é um filme que eu acho que tem, assim, as suas, as suas, ele se contém com, a gente até conversou fora daqui, em alguns momentos ele se contém no sentido do que a gente já está acostumado o Robert Eggers fazer, mas eu acho que é, tem ali uma autenticidade que eu não vi em outros históricos de outros diretores que fizeram essa passagem. Assim. Uhum. Então, eu considero uma incursão decente assim, dele nesse cinema, num cinema que ambiciona ser algo mais popular, talvez, do que o que ele tinha feito até então. Uhum. Sobretudo porque, ao mesmo tempo que eu acho que esse filme, dos filmes que ele fez até agora, é um filme que eu, por exemplo, tenho amigos que não gostam de filmes de terror e não assistiram A Bruxa, não assistiram Farol, apesar de todo mundo elogiar bastante esses filmes terem sido premiados e etc. Mas não assistiram porque não gostam de filmes de terror. Eu acho que, por exemplo, para esse público, o Homem do Norte, assim, talvez seja esse momento, assim, seja essa oportunidade de conhecer alguma coisa do Robert Eggers, Uhum. porque me parece essa vontade dele de fazer algo que seja mais palatável, vamos dizer assim, para todas as audiências possíveis, né? Uhum. E ao mesmo tempo eu não acho que seja um filme que sacrifique muito da escrita dele, da assinatura dele, né? Como Uhum. cineasta, assim, eu acho que tem uma certa autenticidade ali, assim. Então eu Uhum. fiquei bem satisfeito com o resultado, assim. Eu claro que tipo eu ainda prefiro a Bruxa, ainda prefiro o Farol, mas eu acho que é um filme decente, assim. Eu não acho que tenha sido uma empreitada ruim dele, assim, ainda, sabe? Eu Uhum. gostei bastante, foi uma experiência bem interessante, apesar de algumas questões, assim, que eu acho que depois a gente vai falar aqui. Uhum. Eu acho que é um filme que confirma o interesse até mesmo do Robert em fazer esse cinema muito voltado em histórias que, de certa forma, é, retratam muito essa questão mais primitiva do fortalecimento Sim. de uma sociedade, talvez. Eu acho que a Uhum. bruxa é, revê muito aquelas pequenas civilizações muito pautadas por crenças fundamentalistas. Uhum. Eu acho que o Farol também tem embora tenhamos ali basicamente dois personagens ou três personagens, se a gente considerar ali uma sereia, é um filme que está retratando muito é, vários misticismos. E ele aqui ele versa aí sobre esse universo viking que não foi tantas vezes quanto muitos esperavam ser retratado no cinema. A gente até tinha feito um mapeamento ali do desempenho Uhum. comercial de filmes nas duas últimas décadas, que de certa forma também retratavam esse universo viking. Sim. Se a gente falou Eu acho. Beowulf, né? Você É, chegou a comentar comigo Beowulf, outras obras, assim, né? o Guerreiro Silencioso também, que é do Sim. diretor do Drive. Agora falando como assim espectador, eu sinto que não foi nesse terceiro filme ainda que o Robert Eggers de fato me arrebatou. Assim, eu sempre Uhum. espero uma coisa assim dos filmes dele a partir até mesmo da atmosfera, da expectativa que ele consegue gerar a partir daquilo, que acaba não se concretizando assim de forma muito plena ao final. Uhum. Mas eu vejo assim um progresso desse filme diante dos anteriores, embora você tenha apontado que comparados você gosta mais de A Bruxa e o É. Farol. Eu acho o Homem do Norte mais interessante, mas também fica essa questão de que
de certa forma, para ele fazer um filme desse porte, né? Uma grande produção, Fazer. uma produção de médio porte, Sim. digamos assim, em relação ao que é viabilizado em Hollywood hoje em dia, né? Talvez seja, na verdade, uma média produção ao invés de uma grande produção. Mas ele acaba fazendo aí as concessões que são necessárias para fazer com que essa história, embora seja muito violenta, chegue ao público de maneira mais palatável. Sim. Eu vejo um Robert Eggers muito mais interessado em fazer algo clássico do que eu via nos dois filmes anteriores, assim. Uhum. E é isso, assim, da lembrança que eu tenho de histórias vikings em, em audiovisual, assim, que são poucas, eu confesso, eu, e do que eu sei sobre a cultura viking, né, a história, eu acho que talvez tenha sido algo que, ainda que tenha alguma falta nesse sentido de trazer uma certa verossimilhança, vamos dizer assim, aquele contexto, talvez tenha sido o mais próximo que eu tenha visto, que eu tenha tido, ou que eu tenha memória agora, assim, de Uhum. lembrar de uma história viking, assim. Eu gosto muito dessa coisa, que eu acho que tem a coisa da violência gráfica, mas eu acho que é um filme que passa muita coisa da brutalidade, assim, e a brutalidade no sentido do que os personagens fazem, como os personagens reagem à violência e como eles agem com violência, mas também a brutalidade nas relações, sabe? São relações muito secas, os personagens têm uma certa dificuldade de comunicação. Eu acho que é o mais próximo, assim, que eu tenha do meu imaginário do que foi aquele contexto, talvez tenha sido esse filme, assim, sabe? Uhum. Porque normalmente a gente vê sempre algo muito filtrado, né? E reduzir, por exemplo, a coisa dos vikings a, sei lá, apresentar uma cena de um personagem agindo, sendo mais brusco, mas tem um filtro ali, né? A violência nunca é muito explícita, os personagens, existe uma certa visão contemporânea para aquilo ali, sabe? E Uhum. eu acho que o Homem do Norte, talvez, assim, da minha experiência, talvez tenha sido mais próximo do meu imaginário do que teria sido aquele contexto, assim, ainda que tenha algumas questões, né, que eu acho que a gente até vai falar mais adiante. Né? Uhum. Mas foi muito isso para mim. Assim. Uhum. Antes de chegar a, a Nicole Kidman, eu queria verificar, checar a sua percepção em relação à estrutura narrativa de O Homem do Norte, que eu acho que esse é um ponto que me causa mais incômodo no resultado final do que necessariamente essa questão de talvez uma certa contenção que a gente tem ali Uhum, diante de algumas imagens, não somente de imagens violentas, mas também de imagens eróticas que volta e meia também uhum, existe nesse filme. Eu quero apontar em relação à narrativa porque eu acho que a questão da estrutura narrativa ela é muito importante até mesmo no sentido de como a personagem da Nicole Kidman até ganha força ali no encaminhamento do terceiro ato dessa história. Porque a princípio a Nicole Kidman ela é mais aquela figura que no prólogo é uhum. secundária, depois ela não é muito mais do que um elemento de cena, e aí depois a gente Sim, tem ali um, um grande momento protagonizado por ela. Mas a questão da estrutura narrativa é algo que me incomoda um tanto nesse filme, no sentido de como não somente essa história é contada, mas também como são organizadas ali em pontos chaves. Eu acho que o próprio prólogo, por exemplo, ele me causa um certo estranhamento no sentido ali da associação uhum, dos eventos, né? Porque a uhum, gente tem aquela espécie de ritual de batismo desse protagonista, né? De uma criança
sendo lançada ali para o universo adulto do pai dele. E aí isso abruptamente já é cortado justamente para o momento de batalha ali, que já está se encaminhando já é encaminhado para o próprio clímax ali, né? E mais a gente no filme também tem outros eventos que são elencados um diante do outro que também me causa um certo incômodo, assim, justamente por... Eu não vou dizer uma suspensão do clímax, mas me parece muito... São acontecimentos que são ensinados ali e organizados de maneira muito ágil, assim, para mim, para algo que acho que deveria ter uma construção mais paulatina. Eu acho que aquele momento também que o protagonista, vivido pelo Alexander Skarsgård, volta para aquele ambiente, né, na Islândia, que é onde ele viveu na infância, e aí ele tem todo aquele ritual também com aquela espada e todos os enfrentamentos que ele tem até a conquista daquele objeto. Enfim, eu acho que são eventos organizados ali na montagem de uma maneira que me causam um certo estranhamento. Eu não sei se você tem essa mesma percepção, talvez, porque eu acho que isso acaba resultando, inclusive, e uma certa até obviedade em relação às motivações que estão ali por trás da personagem da Nicole Kidman. Mas queria saber a sua opinião a respeito, mas talvez também sem falar demais, para a gente não estragar a experiência de quem não assistiu o filme ainda. Eu também sentia. Eu senti ser um filme, em certos momentos, um pouco arrastado. Eu acho que ele estica demais e se alonga demais em determinados momentos e em coisas que talvez a gente deseje que ele se aprofunde mais, ele acaba não, não suprindo isso, né? Deixando algumas coisas meio que de lado, assim. Eu senti isso também. Eu sinto que esse início dele é um pouco exaustivo demais, enquanto que eu gostaria de ver mais essa coisa do, como você falou, do personagem do Alexander Skarsgård, quando ele retorna como escravo lá para o reino agora do tio dele, né? Eu gostaria de ver mais esse momento dele infiltrado ali dentro, né? E a gente esse momento especificamente acaba sendo existe uma certa dispersão, né? Porque o Eggers ele acaba se preocupando com algumas coisas que talvez não fossem tão interessantes assim pra gente, né? Eu sinto isso também no filme. Eu acho que é um filme que se alonga um pouco desnecessariamente, assim. Acho que o início para mim me incomoda mais por ser uma espécie de reiteração de coisas que a gente já acompanhou. A gente conhece o Hamlet, a gente tem outras obras que ou são adaptações do Hamlet ou que assume o Hamlet como referência, sei lá, o Rei Uhum. Leão, entendeu? E a gente sabe um pouco desse início, né, do menino, que o reino do pai ele é tomado pelo tio que mata o irmão e ele sai daquele lugar e ele promete retornar para vingar, né? Eu sinto que esse início assim, ele se alonga demais nisso e que talvez fosse mais pontos do filme que eu acho interessante, por exemplo, toda aquela sequência do personagem do Amleth junto com a personagem da Anya Taylor-Joy, que eles começam a instaurar um, uma atmosfera de loucura ali dentro, né? É. Daquele lugar. São os momentos mais interessantes do filme, para mim, assim, sabe? Uhum. E que tem um fator ali meio de ineditismo na história que eu acho que ele não se detém tanto quanto eu gostaria que ele prestasse atenção, assim. Não sei se... Enfim. Eu acho que essa questão da vingança em si, eu acho que é algo arquitetado assim com bastante originalidade no filme. Sim.
justamente essa coisa de você meio que destruir por dentro um Sim, reinado. sim. E acho que também tem todas as questões da própria ação que uma história como essa acaba exigindo também, que eu acho bastante original e que Uhum. também demonstra para mim os melhores momentos assim do Robert Eggers como um diretor. No primeiro ato mesmo tem uma batalha ali com o protagonista já adulto e Sim. que o Eggers É muito bom, né? ele filma ali com muito domínio, mas também Sim, com é, uma frieza, assim, sim. e até mesmo uma violência que, embora não se explicita em todo o seu potencial, ela existe ali, né? Assim, É, por exemplo, desculpa. não, não, eu tinha concluído. E, por exemplo, também eu gosto muito daquela cena final do, do confronto, enfim, dele com o tio, aquela cena de luta dos dois, foi uma cena que me impressionou muito, assim. Tanto do ponto de vista como ele faz aquilo ali, né? É muito intenso e aquela coisa de deixar a gente em suspensão, assim, e visualmente é muito legal aquilo ali que eles fazem dentro do vulcão, né? Eu gosto muito daquela cena. E eu acho que tem isso do filme também que eu acho que é uma qualidade, assim, por exemplo, eu acho que é um filme que tem a violência gráfica, ela tá presente nele. Eu acho que tem coisas que são que eu acho que impressionam, assim, visualmente falando. Mas acho que, Hum, por exemplo, em alguns momentos que talvez eles não mostrem tanto a violência, por exemplo, acho que isso é compensado. E aí a gente vai falar de atuação, assim, particularmente, eu gostei muito do trabalho do Alexander Skarsgård, assim, hum, porque e foi algo que tinham sinalizado para mim na época que ele tinha lançado aquele A Lenda de Tarzan. Eu não tinha gostado muito da interpretação dele, mas um amigo meu me sinalizou para uma coisa na composição do personagem que eu achei interessante ele ter me falado aquilo ali naquela época e que eu fui perceber na composição dele nesse filme, assim, hum. que é uma coisa dele tem uma fisicalidade na interpretação dele, Sim. né? Mas é interessante como ele faz, como ele. Porque, assim, claro que ele se submeteu a todo um processo de transformação física, que ele teve que ganhar massa muscular e tal. Uhum. Mas não é simplesmente o que acontece, por exemplo, quando a gente vê no filme da Marvel, que um É, ator ele simplesmente ganha músculos. Assim. Ele ganha é, músculos, mas eu acho que tem uma coisa do trabalho corporal dele, sim. assim, sabe? De andar um pouco encurvado. Aquele É, momento da briga dele com o tio. Tem um momento que a câmera pega o personagem, o Alexander Skarsgård, assim, de perfil, e ele tá encurvado, assim, sabe? é. É um negócio, assim, o homem é uma muralha, assim, sabe? Uhum. E tem uma coisa da expressão corporal, os gritos dele a primeira cena que a gente depois daquela cena dele no bar, né, aquela cena que ele tá vestido de lobo e ele uiva, assim, é um negócio assim que me impressionou muito nesse filme, assim. Então esse caráter meio animalesco, meio bruto, meio isso quando isso, por exemplo, não é mostrado numa violência explícita, num sangue explícito, num corpos e enfim, que a gente vê nesse filme, mas em alguns momentos a gente não vê, como por exemplo aquela cena daquele jogo de beisebol, sei lá o que é aquilo Uhum. ali, mas que ele quebra a cabeça do cara com o crânio assim dele, sabe? Uhum. Então, tipo, a gente tem essa brutalidade na performance dele. Assim. Eu fiquei muito impressionado com o resultado, assim, que foi para Sim. além da coisa da transformação física dele, assim, sabe? É uma Uhum. coisa de um esforço mesmo de trazer uma expressão para aquilo ali. Assim. Foi muito interessante isso. Sim, sem dúvida. Eu acho uma interpretação muito boa e, de fato, é uma fisicalidade que ele impõe em cena que é muito além de simplesmente evidenciar que existiu ali um trabalho para alguém de É,
de massa, sabe? E eu acho que até essa questão da curvatura também do corpo, eu acho que faz com que ele até ganhe mais presença em cena, porque assim, ele é um sujeito é, Alto, alto né? e tudo mais, só que aqui ele parece ser ainda mais volumoso, sabe? É. Ele tem até alguns takes em que em que ele é Tronco, comparado né? com outras figuras, ele parece que de fato é uma É muralha, como um- bem é. você apontou. É. E a coisa da dificuldade de comunicação dele também, É. né? Por exemplo, é aquela coisa que eu percebi também. Ele tem relações de afeto com alguns personagens, especificamente a personagem da Anya Taylor-Joy e a personagem da Nicole Kidman, mas é aquela coisa assim de você ver que é uma pessoa que sente algo por outros personagens, mas que existe uma dificuldade de expressão, assim, sabe? Porque é um sujeito que passou por tudo que ele passou e esse embrutecimento é meio que algo meio que forjado, forjam aqueles homens a serem assim, né? Uhum. E ao mesmo tempo que ele sente coisa por outros personagens, mas assim, a gente percebe que é uma é um negócio um pouco travado, sabe? É. Que existem coisas que não são ditas e que tem uma certa dificuldade de se dizer, assim, que eu acho que também vem da interpretação dele, assim, que também me chamou muita atenção. Uhum. Vanderlei, agora indo para o nosso tradicional tópico sobre Nicole Kidman. Quais são as suas impressões em relação à interpretação dela aqui em O Homem do Norte? A cena do filme, né? Eu acho que ela tem uma das cenas mais fortes do filme todo, né? É o grande momento do filme, assim, pra mim, assim. Uhum. Acho que depois da Alexandre Skarsgård talvez seja a melhor atuação do filme, assim. É muito daquilo que você trouxe no início do vídeo, assim. É uma personagem que ela sempre aparece ali em segundo, terceiro plano, né? Parece, às vezes, até um objeto de decoração do filme, assim, do set. Mas depois a gente vai entender muito. Acho que com aquela cena e com a fala dela, a gente meio que consegue ter uma dimensão completa, assim, daquela mulher e de quem ela é, assim. E até do porquê que ela fica em segundo plano até então, né? Uhum. Então eu fiquei muito impressionado com aquela cena. Eu não sei até que ponto a gente pode dar os spoilers aqui. Infelizmente a gente não pode ir muito adiante, porque como a gente está falando de um filme, né, que está para lançar aí, não sei se é muito interessante estragar essa experiência até para quem for procurar saber sobre os filmes, mas sem É. necessariamente ter spoilers. Mas é. Diga, né? Não, Desculpa. não. Não. Mas é uma cena que depois eu fiquei pensando na fala dela e passa muito na cabeça a história da personagem, né? E aquela fala específica, aquela fala dela naquela cena dela com o Skarsgård, ela meio que faz a gente entender, assim, tudo, assim, né? As decisões que ela toma, do porquê, assim, não justificando, claro, assim, mas você consegue ter uma dimensão, né, acho que da psicologia da personagem, da história da personagem, né? Uhum, Das decisões que ela toma, né, que ela tomou, assim, sim. toda, né? Eu acho que é uma cena muito forte, assim, né, no filme. É. Embora, enfim, as motivações, a verdadeira natureza dela, que é revelada para mim, tenha me soado bastante óbvio em relação à posição que ela estava assumindo ali, às vezes sem muitos perceberem. Eu achei interessante como a intensidade que ela evoca naquele momento, é, de certa forma até também traz algo que talvez a gente não não estava habituado em ver em registros às vezes, sobre vikings, né, sobre esse universo viking, Hum, porque eu acho que a presença feminina sempre foi muito, é, digamos, rejeitada, né, em histórias como essa. E aqui eu acho que é interessante porque as mulheres
que surgem aqui ao longo da história, elas meio que sobrevivem de acordo com o resultado daqueles embates que Sim. se dão entre homens, né? É sempre aquelas aldeias em que as mulheres adultas ficam ali com as suas filhas, Uhum. fazendo um sem número de atividades, como meras serviçais, e a sobrevivência delas depende muito É. de do poder que se estabelece no território e das intervenções externas para ocupar esses espaços. E a Muito personagem da Nicole sobrevivência, Kidman, né? embora a personagem da Nicole Kidman seja, né, uma rainha, ela também está sujeita a esse mesmo tipo de destino. É, um destino que depende ou da pessoa com o qual ela se aliou para, enfim, dominar ali um espaço, ou de uma força talvez maior que venha de fora É. para ocupar E aquela esses coisa lugares. estratégica, né? De ela Uhum. saber quando. Não dá pra falar sobre sem falar. Uhum. Saber até quando as relações afetivas. Até quando ela pode sustentar essas relações afetivas e quando ela tem que abrir mão disso em prol de sobreviver, assim. Uhum. E o que ela propõe, né? É muito boa a cena. Assim, Uhum. Te causou algum estranhamento o fato de que há poucos anos a gente tinha visto o Alexander e a Nicole Kidman como casal e aqui agora como mãe e filho? um pouco, assim. No início, até o final, assim, gente, eu não vou conseguir. Depois de tudo que a gente assistiu dos dois na primeira temporada do Big Little Lies, eu não sei se eu vou conseguir. Vai me passar credibilidade ele interpretando a mãe dele, assim, né? Hum. Então, fica aquela coisa assim, mas eu acho que no filme assim, isso meio que se dissipou, assim, também. Acho que também pelo que acontece. Assim. Eu acho que, na verdade, essa escalação acho que até contribui aí para essa. Mas eu não vou entrar em detalhes, mas acho que até contribui, sim, para É. essa reviravolta que é na história. E é aquela coisa deles falarem, né? Que acho que o Alexander diz isso, que da próxima, na terceira, ele vai propor para Nicole fazer uma comédia romântica. É. Porque são relações muito macabras, assim. Enfim, É uma coisa que eu estava comentando com um amigo meu, Cauê, com quem assistiu o filme, é que é basicamente aqui também uma reunião de ex-colaboradores do Lars von Trier, né? Nicole Kidman, pelo que a gente viu, Alexander em Melancolia, Bjork, Willem Dafoe, Bjork, né? uma Em- participação. Uhum. Eu tenho a impressão de que aquele sujeito que... Eu até fui confirmar isso. Para mim, era uma certeza que aquele sujeito que sucede o Willem Dafoe é o Stellan Skarsgård, o pai. Só que eu fui consultar a ficha do filme, ele não está acreditado. Então, eu não sei, eu acho que fui ludibriado ali O pelo Klaus ator. Bang, ele. É Klaus Bang o nome, Spencer. É, Ele fez uma coisa com as von Trier. não, ele é o do The É, Square, né? Mas ele não chegou a é, trabalhar com as me passa uma uma vibe vibe. de ator que trabalhou com as von Trier. Eu acho que Mas não. eu acho que é uma personagem que me passa muito. Eu, por acaso, tô com dois posts que eu acho que acho que me passa um pouco desse tipo de trabalho que ela faz, assim, sabe? Uhum, De uhum, revelar uma coisa mais soturna, assim, da natureza humana, assim, é, enfim. Não me parece muito à toa que a reunião desses atores, assim. é. E faz muito sentido o Robert Eggers ser esse outro diretor que ela trabalha que também tem um pouco. Eu preciso consultar se ele é um sujeito assim que já expressou em entrevistas alguma admiração pelo cinema do Lars von Trier, porque Hum, o,
o Farol, principalmente, me lembra bastante, assim, um pouco dos trabalhos iniciais do Lars von Trier. Uhum. Tinha toda uma questão estética. É, Sim. agora, partindo para o tópico para encerrar a nossa conversa, Vanderlei, como você pensa que esse filme reverbera aí na carreira da Nicole Kidman? A gente não tem aí o distanciamento do tempo, mas a gente pode avaliar, diante da atual filmografia dela, o peso desse trabalho, né? Vale lembrar que acho que em termos de consenso crítico, o filme, a interpretação também, mas o filme é um dos mais bem avaliados dela nos É, últimos anos, assim, e me parece que é um trabalho muito que ela topa também, acho que talvez até justamente por uma boa relação profissional com o Alexander Skarsgård, que ele é produtor do filme, sim. e ela foi chamada bem naquele contexto de pandemia em seu ápice. Eu lembro Uhum. dela ter concedido uma entrevista que ela disse que estava muito receosa de em 2020 mergulhar em um projeto, mas o Robert Higgins conversou comigo e parece que ele foi até Nashville para conversar com ela. Foi, foi. Ele E exibiu o Farol para ela, acho que tem uma história assim, né, que ele levou o Farol para mostrar para em 2019, quando eles estavam lançando o filme, ele levou para ela o Farol assim, para ela assistir, eu acho uma sessão particular e meio que para convencer, né? uhum. Eu lembro que ela falou que topou esse projeto porque enfim, ela estava muito receosa por causa da Covid, Hum, mas ia ser num lugar isolado, construíram todo um cenário para toda aquela galera, e estão todos devidamente testados. Eu até me pergunto se a razão dela ser uma presença muito secundária ali ao longo do filme talvez seja até uma consequência de, sei lá, ela ser uma escalação tardia para o projeto, não sei. Eu sei que o The Northman ele estava já aprovado para ser rodado antes da pandemia e foi interrompido. foi. Eu tenho essas suspeitas de que talvez ela tenha sido uma convidada à tarde aí para a história. Eu, assim, é o que a gente tem, sim, esse projeto era uma coisa que o Alexandre Skarsgård queria fazer há muito tempo, mas assim, quando eu vi o anúncio oficial do elenco principal, né, os Skarsgård, a Anya Taylor-Joy, até mesmo a Bjork, o Willem Dafoe e tal, ela sempre teve nesse, eu não sei se eles soltaram isso depois também, né, Uhum. mas ela foi anunciada junto com o restante do elenco, assim, eu não sei também como é que foi esse processo. Mas eu acho que é um filme que. Eu acho que, por exemplo, a cena, né, eu já vejo as pessoas falando isso da Nicole ser muito lembrada por essas cenas em que a personagem dela tem um grande monólogo, assim, né? Uhum. E assim, o Stoker, o Lion, é, e eu acho que Fire assim, aqui a Reeves. gente tem um desses momentos, né? Eu acho que sim, assim, é de um diretor que é bastante cultuado, né? É Uhum. daqueles diretores que ela gosta que ela faz questão de trabalhar, né? Que ela é até mais a praia dela, né? Do É. que sei lá, até, até obras mais comerciais, assim, ela é muito mais a praia dela fazer esse tipo de filme. Acho que vai ser um papel que acho que sim vai ser lembrado. Assim. A cena especificamente, acho que é uma coisa que reverbera. Assim. Uhum. Uhum. E a Bom, parceria dos dois, né? Uma continuidade deles. uhum. Eu acho que ela conseguiu mais um nome interessante de diretores aí no seu Sim. currículo, né? Bom, Vanderlei, eu vou concluir a nossa conversa por aqui, que eu acho que até por ser uma conversa que está rolando no calor do momento do lançamento se alongou um pouco, mas acho que te abordou aí tópicos importantes da nossa opinião em relação ao filme e ao trabalho da Nicole Kidman. Muito obrigado pela sua sempre honorável presença aqui no quadro. Eu faço o convite para todos se inscreverem no canal do Chovendo Sapos e também acessarem o site. Estará tudo na descrição deste vídeo. E até a próxima edição, em que vamos falar sobre a minissérie Rugido.
Até a próxima. Obrigado, Vanderlei. Tchau. Tchau.